Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês assim, do fundo do meu coração, tá? É cada vez mais difícil assistir o Santos. Acabei de voltar da Vila Belmiro. Eu pensei muito em gravar um vídeo na Vila, mas eu preferi esfriar minha cabeça um pouco. Porque o que a gente assistiu hoje é cena de crime, é um terror. Que Deus, que Jesus Cristo, que Exu, o que você acreditar que essas entidades ajudem o Santos Futebol Clube, porque o futebol ruim da porra, cara. Que futebol desagradável que a gente é obrigado a assistir pro Santos. Eu tava fazendo uma reflexão. Vamos pra 8 anos sem gritar é campeão. Vamos pra 20 anos sem ser campeão brasileiro. Um clube do tamanho do Santos, a gente não pode se conformar com isso. A gente não pode se conformar com isso mesmo. Eu vou falar mais sobre Santos 0, Audax Italiano 0, incrivelmente na Vila Belmiro. A única coisa boa foi a presença de Neymar e a promessa dele falando que ele vai voltar. Fora isso, vamos falar mais de futebol. Seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Lambrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Se você puder gostar do vídeo, considere se inscrever aqui no canal, deixe seu like e me ajuda compartilhando nos grupos de WhatsApp aí também, tá bom? Vamos lá. Santos entra com sua escalação quase que oficial, né? João Paulo, Natan, Messias. Meu Deus, cara, sério, pagar para ver o Messias é quase que uma ofensa à minha pessoa. Bauerman, Felipe Jonathan, que entorce no joelho, já vai ficar afastado um tempo aí, vamos ver quanto tempo que ele vai ficar afastado. Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo. Antes de falar de jogador a jogador, eu quero falar o seguinte. Eu não sei o que aconteceu que ir ver jogo na Vila Belmiro, cada um tem a sua opinião, cada um torce da maneira que quiser, mas eu acho que a gente tem que começar a entender que não é pecado você cobrar a molecada da base. Mas é pecado você cobrar a molecada errada da base. Eu não sei o que acontece. Pode criticar o Ângelo, ele não tá bem, o moleque não finaliza, mas aplaudir a saída dele para a entrada do Mendonça em um jogo onde o Soteldo não fez nada, em um jogo onde o Lucas Lima, por mais que pegou muita bola, o Lucas Lima não chuta no gol, o Lucas Lima não colocou o Marcos Leonardo em situação nenhuma, uma ou duas ali que o Marcos Leonardo criou. Eu acho que para mim é um pouquinho demais. Aplaudir e concordar que o Mendonça pode ajudar mais este Santos do que o Ângelo, eu acho que é um pouquinho trocar os pés pelas mãos. Se você discorda, tá tudo bem, comenta aí que eu vou ler os comentários. E outra coisa, não pode ser proibido a gente cobrar o senhor Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, um camisa 9, um cara que vive de gol. Ele pega uma bola frente a frente com o goleiro no primeiro tempo e dá um chute. Um camisa 9 que tá no seu terceiro ano no time profissional, ele não pode chutar daquele jeito. O Marcos Leonardo, ele não consegue fazer um pivô. O Marcos Leonardo, ele não consegue entregar uma bola pros seus pontas. Ele não cabeceia bem. E a gente vê que quando ele bate pênalti, o pênalti dele também é ruim. Então, assim, pra mim é um pouco assustador a gente sempre ter o mesmo discurso do não vamos criticar a base. Mas as mesmas pessoas que falam isso não têm paciência com o Ivonei, não teve paciência com o Kaique, não tem paciência com o Miguelito, não vai ter paciência com o David Washington, com muita molecada da base, com o Pirani. Então a paciência é seletiva. Então isso é algo que me incomoda um pouco, principalmente em alguns jogos na Vila Belmiro, porque hoje a partida do Marcos Leonardo foi horrível. Foi horrível. E não é um time extremamente excelente na marcação, um time extremamente com uma pegada forte, é o Audax Italiano. Se o Marcos Leonardo não tem recurso contra os zagueiros do Audax Italiano, ele não vai conseguir ajudar a gente contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra os outros times. Então assim, mas ele faz gol.
Tá, mas empurrar a bola pro gol. Eu tive uma discussão hoje na Vila Belmiro que o cara falou que ele lembra o Kleber Pereira. Erra muito, mas também faz gols. Mas não dá para um centroavante de 2023 ter as características do futebol de 2009. Aí alguma coisa tá errada. Então, tirando o fato que o nosso camisa 9 não vive uma boa fase, o Ângelo pode sim tomar uma decisão errada aqui, outra lá, carregar um pouco a bola mais do que o normal, mas o Soteldo faz exatamente a mesma coisa. O Soteldo faz exatamente a mesma coisa sem criar também lances de gol claro como o Ângelo não criou. Pelo contrário, o Ângelo ainda criou uma coisa ou outra ali nos passes errados do goleiro do Audax Italiano. Então, para mim, os erros ali meio que se equivalem. Tudo bem, o Soteldo pode achar uma jogada a mais, num drible aqui, que ele tem um pouquinho mais de facilidade, ok. Mas o jogo que o Soteldo fez hoje, o Odair Helman preferir tirar o Soteldo porque é mais fácil, parece que o Odair Helman ele cai no negócio do tipo, é mais fácil eu tirar o Ângelo porque a torcida vai me apoiar mais tirando o Ângelo que tirar o Soteldo, que é o camisa 10 do time. Então essas coisas não entram na minha cabeça. Ele tinha 5 substituições, ele só fez 4. Porque foi o Felipe Jonathan, entrou o Lucas Pires, aí depois ele só trocou, teve o Ângelo pelo Mendonça, e ele teve a dupla que saiu o Marcos Leonardo, entrou o David Washington, e saiu o Rodrigo Fernandes e entrou o Miguelito. A gente tem que entender que tem alguns jogadores que não estão se encaixando. O Rodrigo Fernandes parece que nos enganou. Parece que antes de ter sido contratado em definitivo, era um cara, depois o futebol dele caiu muito. Tudo bem, vamos falar da arbitragem, que não marcou um pênalti claro, que concordou com a cera do Audax Italiano, que só deu 4 minutos de acréscimo. Mas, gente, o Santos não pode depender da boa vontade do árbitro contra o Audax Italiano. E aí quando eu falo que Deus protege o Santos, porque eu escuto muito uma mentalidade do tipo, mas o nosso campeonato não é para disputar título, é para sair desse buraco. Até quando? Até quando a gente vai entender que tem o negócio de sair do buraco? Gente, desculpa. Mais um ano entra e vem com papo. Não vamos cobrar a molecada da base, o nosso campeonato é outro. Até quando? A gente vai para 20 anos sem um campeonato brasileiro. A gente vai para 8 anos sem gritar é campeão, nem que seja no estadual. O Santos, cara, o Santos não pode se contentar com isso, gente. Daqui a pouco a gente vai estar na Série B falando assim um pro outro. Mas também o campeonato do Santos não é para subir, né? Ficar na Série B já está bom, comendo tremoços na arquibancada da Vila Belmiro. Não pode, cara. A gente tem que cobrar. O Odair Helman não consegue dar um modelo tático para esse time. Não teve, diferentemente do jogo contra o Grêmio, que a gente viu variação tática, hoje não teve. Hoje ele entrou no 4-3-3 e morreu no 4-3-3. Era um jogo que o Audax Italiano buscava só o contra-ataque, ele podia ter povoado mais o meio de campo, porque onde o Audax Italiano atrapalhava muito o Santos, podia ter feito alguma coisa diferente. Ele morreu com a mesma formação e com uma substituição para fazer. Agora, tem muito jogador, desculpa gente, eu não consigo assistir o Messias jogar, o Messias é muito fraco. O senhor Rodrigo Fernandes, cara, é muito temperamental. O futebol dele acabou, ele erra passe de 2 metros. O Dodi tenta, o Lucas Lima até que busca uma bola ou outra, mas não é o maestro que a gente achou que ele ia ser. O Marcos Leonardo tá numa fase horrorosa. E a gente tem pontas que, às vezes, também não consegue decidir. Então o Santos se complica na Copa Sul-Americana, agora vai pegar o New Old Boys, que é o líder com 6 pontos, na Argentina. Precisa vencer, ou no mínimo empatar lá e vencer eles aqui, porque é o time que vai ter o confronto direto com o Santos, basicamente. Lembrando que só passa um na chave da Sul-Americana. Se passar em segundo, tem um playoff contra o terceiro das chaves da Libertadores. Eu já falei, o Santos pode enfrentar um terceiro de Libertadores, pode ser um The Strongest, pode ser um Fluminense, pode ser um Atlético Mineiro, pode ser um Atlético Paranaense, pode ser alguns times casca grossa, um Argentino Júnior aí que venceu o Corinthians. Tem muito time da Libertadores que vem e o Santos não consegue nem para as oitavas da Sul-Americana se marcar. Eu acho que
o tempo vai passando e vai ficando cada vez mais insustentável a permanência de Odair Helma. A gente não consegue ver muita coisa. Tudo bem que triturar técnico não é a solução. Chegou aí 3 jogadores agora para dar opção para ele, etc. Mas eu não vejo muita. Não é novidade, eu não vejo coerência. Por quê? O Daniel Ruiz era titular até um dia desses e hoje ele nem entrou. Por quê? O que aconteceu? Treinou mal? O que aconteceu? O Maicon, assim, a torcida do Santos vaiou o Maicon, ele em campo em um jogo no Campeonato Paulista, se eu não estou enganado. Mas o Maicon é pior do que o Mendonça, ou do que o Messias? Será que o Maicon é pior do que o Messias, que hoje tentou dar umas 4, 5 bolas longas e nenhuma ele acertou? Será? Será que o Alisson não tem condições de fazer primeiro volante no lugar do Rodrigo Fernandes em algumas situações e nem entra no jogo? Então é muito questionamento para um time que não consegue ter uma evolução clara. O Santos não consegue ter uma evolução. Então esse estagnamento, estagnamento é foda, desculpa, essa estagnação é algo problemático e é algo que tem sim culpa do seu treinador. Então assim, o Santos vai pegar o Galo agora no domingo. O Galo perdeu na estreia pro Vasco, perdeu na Libertadores pro Atlético Paranaense, tem lá os problemas do Kudê, que expôs a presidência. Como que o Galo vem pra cá? Vem um Galo que vem de qualquer jeito para derrubar o técnico? Vem um Galo mordido de 2 derrotas seguidas e precisa vencer? Esse time do Santos, sem Soteldo, que foi expulso no Alfredo Jaconi, vai entrar quem? Vai ser Ângelo e Mendonça? Mendonça que pegava a bola e tentava chutar de qualquer lugar. É muito complicado, de fato. O Santos precisa de uma ajuda divina aí, que o Rei Pelé lá do céu ajude o Santos nessa situação. E como eu falei, a única coisa boa foi que Neymar, muitos anos depois, aparece na Vila Belmiro, de muletas, foi no vestiário, ficou no camarote, e foi lá e disse: eu vou voltar, queria ter jogado, tentei vir assistir uma vitória do Santos, teve um empate, falou que quer voltar, que vai voltar, deu entrevista, foi simpático com a torcida ovacionou seu nome, e às vezes eu não queria ter essa impressão